gostaria de inicialmente desejar que vocês estejam bem, assim como seus familiares, né? Nós estamos vivendo um contexto extremamente difícil, né, pela combinação aí dos elementos de uma crise sanitária, né, com a prorrogação de uma crise econômica, ética, política no país, né? Então, todos nós estamos sofrendo de diferentes formas, né, e muitos de nós sofrendo com ou adoecimento ou mesmo a perda, né, de pessoas muito próximas, muito queridas, né? Então, não posso deixar de manifestar nesse momento aí também esse desejo, né, de que todos vocês estejam bem, tá? Primeiro agradecer o convite, né, feito pelo FET Suas. É uma responsabilidade assim, muito grande estar aqui hoje, né? É daqueles convites que a gente aceita e depois fica, né, um mês depois, né, meio que arrependido por que eu fui aceitar, né? Mas é uma honra estar aqui, né? Eu confesso que quando eu vi o tema, né, apontando para reflexões e análise da conjuntura, né, com relação ao trabalho do SUAS, com uma ênfase na luta dos trabalhadores, o receio ainda ficou maior, né? Porque, primeiro, eu não sou, né, uma pessoa assim, tão próxima, né, da política de assistência, não sou competente, né, para fazer análise de conjuntura, e tem muito receio delas, né? O receio é porque, geralmente, quando eu participo de algum evento onde é feita uma análise de conjuntura, a sensação que eu tenho não é que nem tem, né, luz no final do túnel, é que às vezes eu não consigo nem ver o túnel, né? Então eu não vou reproduzir isso aqui com vocês, né? Levantar elementos e apontamentos, né, que possam provocar em vocês uma sensação de impotência, né, e de que nós estamos vivendo, né, tempos ainda mais difíceis do que eles de fato são. Eu vou tentar aqui fazer uma reflexão com vocês, ressaltando aspectos que eu considero extremamente relevantes, tá? E peculiares à luta dos trabalhadores do SUAS. Tá? E aí eu estou falando, né, numa condição um pouco distanciada, então eu posso errar na dose, mas também acho que isso pode ser provocativo de uma boa conversa, de um bom diálogo, e a oportunidade de eu não, né, reproduzir aquilo que eu não gosto, que é a sensação de que, após uma análise de conjuntura, a gente não veja alternativa. Meu objetivo aqui é exatamente o oposto, né? Que a gente consiga identificar alternativas, mas não no campo apenas da ação futura, mas daquilo que vem sendo construído por vocês cotidianamente. Tá? Num primeiro momento, eu gostaria de ressaltar que, para a gente poder pensar elementos do tempo presente, né, do momento que a gente está vivendo, né, sobretudo num país como o Brasil, na realidade fluminense, é importante que a gente reconheça que determinando, né, traços são característicos, né, da nossa formação sócio-histórica, política, né, brasileira. E sem eles, sem termos eles em mente, as nossas análises acabam muito se reduzindo muito a aspectos, vamos dizer assim, mais imediatos, né, mais presentes nessa conjuntura. E acho que eles se relacionam, né? O que a gente vive hoje tem a ver com traços marcantes da nossa sociedade. E aí eu vou destacar três, né, que eu considero mais significativos e que explicam, né, por que somos uma das sociedades mais desiguais do planeta. Acho que esse é um aspecto fundamental. Se a gente quiser discutir luta de trabalhadores, se a gente quiser discutir garantia de direitos, se a gente quiser pensar nos desafios das políticas, né, no campo da proteção social, da seguridade social, nós não podemos deixar de reconhecer que nós vivemos num país, né, que tem um dos maiores níveis de desigualdades sociais. E aqui eu queria fazer um parênteses. Né? Alguns dados, né, já foram revelados que durante o período de pandemia, né, aquele segmento da população que acumula maior riqueza no país ainda ficou mais rico.
E durante a pandemia aumentou, né, o quantitativo de pobres e o distanciamento entre ricos e pobres. Quer dizer, no momento de crise sanitária, né, nós ainda tivemos um processo acelerado de enriquecimento dos mais ricos, né? Então, eu acho que sim, esses 3 traços que eu gostaria de ressaltar são, primeiro, né, que toda a produção, né, da riqueza social, né, que é fundamental para a gente pensar como que ela vai ser distribuída, ela se dá sobre bases que são extremamente adversas aos produtores dessa riqueza, aos trabalhadores de um modo geral, né? Então, essa produção da riqueza se dá sobre condições de profunda exploração, né? E de uma exploração cada vez mais acentuada, né? Embora que nós não sejamos trabalhadores que produzam, né, diretamente essa riqueza, nós atuamos, né, na distribuição de parte dela, na forma de serviços, né, na forma de políticas. Também o nosso trabalho é um trabalho que se dá sob condições cada vez mais adversas, né, com uma condição de exploração que se expressa na perda de direitos, num trabalho desprotegido, né, nas condições de baixo assalariamento a que estamos subordinados. O segundo traço estrutural, né, é que o nosso país ele se insere numa condição subordinada, né, na economia mundial. Então, nós não dispomos, né, muitas vezes, de autonomia para pensar os nossos próprios projetos de desenvolvimento, né, de organização das políticas públicas, tanto é que a gente se subordina muito às leituras, né, dos organismos internacionais, dos bancos, né, das necessidades e requisições advindas, né, de outros países, tá? E por último, que é o aspecto, eu acho assim que ele não é, vamos dizer assim, pior do que os outros, mas nós estamos sentindo ele mais na pele nesse momento, que é o fato de que nós vivemos uma relação entre classes, entre etnias, entre gêneros, né, com marcas de uma dominação cultural profundamente autoritária, né, que se revela no cotidiano através de práticas de ódio, de intolerância, práticas antidemocráticas, né? Então, esses traços são estruturais, né? E pensar que isso se dá num país que não chegou a universalizar o acesso aos direitos sociais. Então, quando nós falamos de defesa de direitos, nós estamos falando de defesas de direitos que estão reconhecidos no plano legal, no plano constitucional, mas em que nós temos um longo caminho para a sua efetivação, né, no que diz respeito, né, ao acesso, né, da maior parte da população brasileira. Então, isso pode estar no plano legal, constitucional, assegurado como, né, um direito universal, mas na prática nós sabemos que isso nos exige, né, uma constante mobilização, uma constante luta, enfrentamento de todas aquelas adversidades, até que foram apresentadas, né, no slide ali do Jorge. Tá? Bem, essas condições estruturais, né, elas vão permanecer, né, durante diferentes conjunturas. Então, o seu enfrentamento ele tem que estar no horizonte das nossas lutas, do nosso trabalho, mas nós devemos saber que as nossas lutas, o nosso trabalho, né, a nossa atuação no campo das políticas públicas, em particular na assistência, é insuficiente para, né, superar esse quadro mais estrutural. Né? Mas é importante que a gente tenha em mente que precisamos também, né, atuar em outras frentes. E essas frentes eu vou falar na última parte da minha exposição. Bem, nós vivemos um período, né, para chegarmos à conjuntura atual, entre 2003 e 2013, onde foi possível, né, pela combinação entre correlações de forças políticas, pela característica do momento econômico e do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro em relação à dinâmica, né, mundial, né, e também pela capacidade de mobilização social, nós vivemos um período onde tivemos determinado nível de crescimento econômico, né,
com alguma perspectiva diferente, né, do que a gente tinha historicamente, de distribuição de renda, ainda que uma distribuição de renda não dos mais ricos para os mais pobres, né, mas das classes médias, né, para os mais pobres, e, ao mesmo tempo, a expansão de determinados serviços sociais, né, a partir, né, da ampliação do alcance de algumas políticas públicas. Tá? Não coincidentemente, esse é o período, né, de consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Então, isso representou, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista das políticas públicas, né, um período, né, em que nós tivemos expansão do emprego, né, ainda que tenha sido uma expansão, vamos dizer assim, de certa forma, precarizada, né, do emprego. Tivemos ampliação de serviços e programas em diferentes políticas sociais setoriais, tá? Ainda que não necessariamente universais, muitas delas de caráter, vamos dizer assim, focalista ainda, né, priorizando os mais pobres, né? Tivemos uma ampliação importante da força de trabalho no campo das políticas sociais, né? Isso, né, os dados, né, dos censos de cada área vai demonstrando, ainda que tenha sido uma expansão com forte tendência de municipalização, né, e uma tendência em que não combinou, né, vamos dizer assim, de forma equitativa, o crescimento do emprego estável, né, através do concurso público, com aquele emprego, né, mais desprotegido, mais sazonal. Foi muito mais o emprego temporário que cresceu do que, de fato, o emprego público. Mas houve crescimento daquele emprego estável. Tá? E o desenvolvimento de uma série de programas de transferência de renda que, combinado, né, a manutenção de uma política de manutenção do valor de compra do salário mínimo, permitiu, né, a elevação do patamar de consumo, né, de boa parte da população. Por que eu estou colocando isso? Porque isso impactou nas condições de vida da população, tá? E das suas condições de reprodução, quer dizer, de se manter, né, vivendo, seja pela dimensão, né, do consumo, seja garantido pelo emprego precário ou pela transferência de renda, mas também com algum nível de acesso às políticas sociais, né, já que a reprodução ela não se dá só, né, com a renda, ela precisa também do aporte governamental com as políticas sociais. Tá? E isso, né, foi, vamos dizer assim, possível, né, porque houve né, um aumento do volume de recursos que constitui o fundo público que vai financiar essas políticas sociais. Tá? É lógico que isso não comprometeu de modo algum a destinação majoritária de recursos para pagamento da dívida, né, para transferir recursos para a esfera privada, mas se assegurou nesse período. Esse processo entra em declínio em 2013, né, e em 2016 nós temos um rompimento, né, não só do modelo, mas do pacto, né, de correlações de forças políticas que apoiavam esse processo. Né? Então, nós tivemos um recrudescimento no campo da política, né, tendências, né, muito mais autoritárias, né, do ponto de vista da gestão do Estado, do projeto de desenvolvimento. Tivemos, né, ali a consolidação, né, no curto espaço de tempo, de uma série de contrarreformas que afetaram diretamente, né, a distribuição do fundo público, com destaque para a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e uma mudança no campo ideológico da cultura com uma guinada ultraconservadora, né? O professor Gaudêncio Frigoto, ele fala que esse período foi o período da combinação de três fundamentalismos, né? O fundamentalismo econômico, né? Com assim, né, o endeusamento do mercado e da lógica financeira, o endeusamento político, né, o fundamentalismo político, né, com as práticas ultraneoliberais,
e um fundamentalismo ideológico, com forte expressão no campo religioso. Tá? Então, isso conforma um quadro que vai afetar, né, as nossas condições de trabalho no campo das políticas públicas, e, em particular, da assistência. Né? Então, o fundo público ele passa a ser mais disputado, né, e agora ele está sendo reorganizado por conta, né, de mudanças, né, consolidadas através da Emenda Constitucional 95, né, que congela, né, o financiamento, né, público, mas não congela, né, o montante de recursos que o Estado, né, migra, né, para pagamento da dívida. Nós temos um forte embate do ponto de vista normativo, né, e também ideológico em torno da seguridade social e do seu financiamento. Isso ficou muito evidente na reforma da Previdência, né, quando nós observamos que o discurso todo da necessidade da reforma da Previdência não trazia um elemento fundamental, que é a diversidade de financiamento da Seguridade Social. Né? Os cálculos eram feitos simplesmente entre, né, o que se contribui e o que se gasta, né, que é um equívoco, né, do ponto de vista da compreensão, né, da Previdência no campo da Seguridade. Uma tendência de monetarização das políticas, né? Quer dizer, diminuição dos serviços e aumento, né, de programas com transferência de renda, incentivo ao crédito, né, na área da política de assistência com aumento de bolsas, ao invés de prestação de serviços, né? E a migração de uma série de direitos que passam a ser mediados do ponto de vista do acesso pelo mercado, né? E aí deixam de ser direitos. Né? Uma tendência a transformar serviços públicos em serviços que possam ser adquiridos no mercado. Né? Então, todos esses elementos, eles impactam, né, efetivamente nas condições de realização do nosso trabalho no cotidiano. E aí, para entrar na última parte dessa exposição, né, eu gostaria de ressaltar o seguinte, né? A luta, né, dos trabalhadores do SUAS, ela precisa ser estudada. Tá? Estou falando como professor, né, como pessoa interessada, mas, sobretudo, estudada não na academia, sabe? Assim, acho que tem que ser estudada por todos nós. Primeiro, que se trata de uma política recente. Segundo, que se trata de uma política altamente complexa. E terceiro, porque ela se trata de uma política que ela já aponta para perspectivas e possibilidades de organização dos seus trabalhadores que outras políticas com muito mais tradição, com muito mais tempo, ainda não conseguiram alcançar. Tá? E aí eu vou fazer essa apresentação da última parte, né, colocando três principais níveis em que essas lutas têm se dado. Tá? Por isso que eu falei que gostaria de encerrar a minha fala, não, né, falando da luz no final do túnel, ou que não tem túnel, né? Mas vamos falar do carro que ilumina tudo isso, que são vocês. Né? Primeiro, né, a gente já observa, né, que a luta, né, dos trabalhadores do SUAS não é uma luta corporativa. Eu acho que isso é um aspecto fundamental. Tá? Não é que ela é uma luta que articula, né, a luta pelas condições de trabalho com outras dimensões. Eu acho que ela é uma luta que trabalha numa perspectiva de totalidade. Né? Ela não dissocia esses elementos que às vezes a gente observa, né, em outras políticas sociais, sem nenhum demérito ou desvalorização da luta de outros trabalhadores, tá, gente? Então, primeiro, ela tem se dado no plano geral, né? A gente observa isso, sobretudo, né, na participação da Frente Nacional dos Trabalhadores do SUAS, na revogação da Emenda Constitucional 95. Né? Ela trabalha, né, numa frente de luta em torno da defesa do orçamento da Seguridade Social, né, nos parâmetros que são prescritos constitucionalmente. Ela tem se dado hoje,
né, numa mobilização contra, né, a reforma administrativa e em defesa do SUAS. Então, isso, no plano geral, não é pouca coisa. Né? E vocês sabem que vocês atuam, militam, né, nesse campo, que esse horizonte macro, né, ele não necessariamente ele é compreendido por aqueles que estão lá na gestão, né, na execução cotidiana da política. Mas a gente observa que esse trabalhador que está lá no chão, né, do CREAS, do CRAS, né, está na proteção básica, na proteção especial, ele está atento para esses elementos e compreende que esses elementos são importantes para o seu trabalho. Não estou dizendo que isso se dá com todos da mesma forma. Um segundo nível, né, essa luta tem se dado pelas condições de trabalho. E aí, sempre apontando para a necessidade da realização dos concursos públicos, mas também em quantidade adequada às necessidades de operacionalização dos serviços, dos programas e projetos, né? Mas também, né, na necessidade de condições adequadas nos equipamentos. Tá? Então, é uma luta em torno das condições de trabalho que não é aquela luta, né, como eu falei, no sentido meramente corporativo. Uma luta que se dá também pela garantia e ampliação da política de educação permanente e pela gestão do trabalho. Né? Então, é uma luta diferente porque ela se dá no fortalecimento da política, ainda que tenha a ver com as condições objetivas de trabalho, né, dos trabalhadores do SUAS. E uma luta que também se dá nesse nível, né, pelo aprimoramento, pela garantia, pela preservação das instâncias de controle social, né, e pela participação cada vez mais democrática na gestão da política, envolvendo, né, a população. Esse é um segundo nível, que é também extremamente complexo e difícil de organização dos trabalhadores. Tá? O terceiro nível, ele tem a ver, né, com o processo que nós estamos vivendo agora, que é o de mobilização, né, avaliação e planejamento das políticas do ponto de vista da atuação no campo das conferências municipais, estaduais, né, e nacionais. A gente observa que isso, né, ainda que seja uma prerrogativa na condução da política, é um campo de luta. Né? Tanto é que as últimas conferências foram conferências livres, né? Elas não foram organizadas ou promovidas, né, na órbita do Estado, porque nós tivemos aí, né, um arrombo de autoritarismo. Tá? São lutas também que se dão no campo dos processos de trabalho, que envolve o reconhecimento da necessidade de articular o orçamento, né, com a garantia dos serviços tipificados, né, a crítica mais contundente ao avanço avassalador dessas plataformas tecnológicas na gestão do trabalho. Né? A gente sabe o quanto que isso vai provocar e vem provocando pela experiência do auxílio emergencial, do ensino remoto, de exclusão. Né? E, ao mesmo tempo, né, também uma defesa do ponto de vista da gestão, né, local da política. Né? Quer dizer, a nossa luta histórica contra o primeiro-damismo em todas as suas versões, né? Seja aquela, de fato, né, que tem a primeira-dama ou que tem lá, né, a primeira-dama né, do subsecretário, a primeira... Né, sem nenhuma conotação de gênero aqui, não me julguem dessa forma. Tá? Bem, esses elementos, né, eles colocam para a gente, eu já estou encerrando, tá, Eliana? Desculpa ter extrapolado um pouquinho o tempo. Esses elementos, né, mostram que se trata de uma mobilização extremamente complexa, né, mas que a gente precisa enfrentá-la de modo que a gente não olhe para essa diversidade, né, e nos cause um sentimento de impotência, entendendo? E de, vamos dizer assim, né, e de autocobrança, que a gente já sofre muito por tudo que a gente se cobra no cotidiano. Então, vamos olhar para o que está posto em movimento na realidade, e não no sentido de, né, de uma autopunição, porque eu não consigo dar conta de tudo. Ninguém vai dar conta de participar de todas essas instâncias. Mas tê-la em mente é muito importante. Né? Só que ela esbarra, né, em relações de trabalho, num contexto pandêmico, né, que nos coloca outras urgências, ela esbarra
numa força de trabalho, né, com diferentes vínculos, então isso fragiliza, tá? E, sobretudo, ela esbarra numa cultura política extremamente antidemocrática, né, onde, por conta daqueles 3 traços estruturais, nós não temos ainda uma cultura de reconhecimento da política de assistência como direito. Né? Nós ainda estamos ainda na construção. Então, esses aspectos, para encerrar, assim, poxa, né, até que, né, para um cara que não é da política de assistência, ele falou direitinho, né? Espero que vocês façam esse comentário, né? Senão eu não volto mais, né? Mas, assim, de onde que eu tirei isso? Tirei isso dos documentos elaborados pelos fóruns, tirei isso da trajetória de luta, né? Tirei isso, né, de algumas atividades que eu acompanhei, né, a partir do Capacita Suas, e às vezes é importante isso, né? Ter uma fala um pouco estranhada para a gente se ver num processo que nós estamos tão imersos e às vezes não vemos a nossa capacidade, né, de mobilização, de força, de atuação. Então, era com isso que eu gostaria de estar contribuindo nesse momento tão especial, tão rico, tão singular, e que vocês me oportunizaram aí compartilhar com vocês, tá? Obrigado e desculpa ter extrapolado aí o tempo. Dizer da alegria, né? Eu acho que o professor Ney, ele expressou bem, né? Quando a gente aceita um convite assim, né? Depois a gente pensa direitinho, você fala, por quê? Né, eu fiz isso. Porque é um desafio, né? Falar com vocês e para vocês, né, é uma responsabilidade, um desafio muito grande, né? E fazer parte, né, disso com o professor Ney também é um desafio aí, porque a gente sabe da importância dele para a nossa profissão e para o debate das políticas sociais, mas é sempre um prazer, né, dividir. Essa semana nós conversamos um pouquinho acerca da nossa fala, não foi presencial, né, professor, tomando um café, porque ainda não dá, mas que não falte oportunidade também da gente se encontrar por aí, né? Sempre acalentador a gente falar com ele também um pouco das nossas angústias, tá? Eu vou pedir desculpa, gente. Às vezes eu vou fechar minha câmera porque eu estou do lado da minha internet, ela fica oscilando e aí eu fico com medo de cair. Então, às vezes eu vou fechar a câmera. O fone é porque eu moro numa vila e os vizinhos começam a se movimentar, então o fone maior ele tira aí o som e não atrapalha também a fala, né? Tempos remotos a gente vai, infelizmente, se adaptando, tá? A minha opção de fala, né, nessa conversa com o professor Ney aí, falar um pouco do SUAS e de algumas observações, que é o meu objeto de pesquisa, né, no mestrado e no doutorado. Hoje eu estou na Fundação Leão 13, nos equipamentos, né, a Fundação Leão 13, desde 2020, ela está vinculada à Secretaria, né, de Desenvolvimento Social, a Superintendência do SUAS, com 3 equipamentos de alta complexidade, né, 2 de idosos, Sepetiba, Campo Grande e CRS Itaipu, que é um equipamento transitório para residência inclusiva, né, de saúde mental, dos usuários que estavam em Friburgo, né, no antigo manicômio. Então, nesse processo de transição, num equipamento para residência inclusiva, que também aí, né, desafiador para o SUAS, tá? Então, e nós tivemos, né, final do ano aí o Capacita SUAS, eu tive a oportunidade de ser tutora no Vigilância, né, e aí também algumas conferências e idas aos municípios para poder participar de fora, tá? Então, é desse lugar de fala que eu vou me colocar, tá? Eu venho percebendo ao longo de um tempo a complexidade dos temas das conferências, principalmente os objetivos que ela se propõe, né? Que é, por exemplo, atingir e chegar ao público dos usuários. Né? Então, falar sobre equidade para usuários, falar sobre financiamento público para usuários, né? E eu também tenho percebido a dificuldade de entendimento um pouco de financiamento que está na legislação do SUAS,
por conta dos trabalhadores, tá? Então, e comemorando esse ano, né, se é que a gente pode falar em comemoração, 10 anos da Lei do SUAS, né? Então, falar aí um pouquinho do orçamento, aí dessa previsão, né, de como isso ficou para a gente poder fazer algumas reflexões aqui, tá? Lá nos idos de 2008, quando a PL SUAS ela entra em tramitação no Congresso, entra junto com ela o PL SEBAS, que é o reconhecimento do artigo 3º da Lei Orgânica de Assistência Social, que naquele momento era regulamentado por um decreto. Então, sabia-se da fragilidade do decreto e também da configuração de se ter entidades de saúde, entidades de educação, no contexto da assistência social e dessa filantropia. Só que naquele ano, o ano da Operação Fariseu, que tem uma denúncia, né, aí de tráfico de influência para se conseguir essa certificação. E a PL SEBAS, ela é aprovada, né, logo em 2009, e o PL SUAS não. Articulando espaços, e aí eu vou ressaltar, e não vou falar, né, vou ressaltar isso, mas não vou entrar em detalhes, o protagonismo do CNAS naquele momento, né. Alguns conselheiros foram presos, o CNAS foi fechado, né? Então, o protagonismo também para a aprovação da PL SUAS naquele contexto, tá? Parte disso, a professora Ariane Paiva fala na tese dela de doutorado, que ela faz uma análise institucional da lei do SUAS também, e outros que participaram também falam bastante sobre isso, tá? E aí, naquele contexto, precisava de um convencimento também de que a assistência social, né, compunha a Seguridade Social, para poder associar ao PL SUAS as questões, o planejamento de orçamento e financiamento. E a gente sabe que é histórico, né, as instituições filantrópicas que vendiam seus serviços, né, naquele período, as denúncias, e a gente tinha clareza de que cuidado e proteção social não é vendável. E entra em discussão porque a saúde e a educação na Constituição Federal tem-se o entendimento aí de que elas são suplementares e a assistência não poderia ser suplementar. Chamo a atenção aqui para esse debate que eu estou fazendo de 88 por conta da reforma administrativa, tá? Que nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Porque eu lembro que lá naquele período houveram diversas reuniões descentralizadas, eu estava em Minas Gerais naquele período, e aí a gente, né, tem algumas instituições, como a Federação das APAES, a CNBB, que também vão fazer aí esse enfrentamento. E já se tinha pela SAGE o apontamento de que lá nos planos decenais já se fazia aí o apontamento que com o envelhecimento da população nós teríamos que fazer o enfrentamento desse debate do cuidado e da proteção social. E aí eu sugiro a leitura, né, do texto da professora Raquel, onde ela vai colocar essa diferença de assistência, assistencialização, cuidado e home care, né, que isso também está na revista da UERJ. Depois eu posso colocar o link aqui para isso, tá? E aí, para se estabelecer, então, uma legislação que, né, precisava fazer esse enfrentamento, precisa do aval do financiamento e da legislação orçamentária. E aí precisa de uma articulação com o legislativo para poder convencer o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Então, o projeto, ele entra pela Casa Civil e a Casa Civil distribui e precisa do parecer favorável, senão a lei não é aprovada, tá? Só que tem um caminho a se fazer aí. Se a Advocacia da União, ela a AGU der um parecer favorável, então essa tramitação, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda acata.
E foi isso que, naquele contexto, se articulou. Então, a AGU dá o parecer favorável. Só que o Ministério ele faz também uma nota técnica, né, aí, que é a nota técnica, se eu não me engano, 0603, eu estudei ela bastante quando, na minha dissertação do mestrado, que é uma nota de consultoria jurídica do Ministério, com a possibilidade de destinação, no âmbito dos municípios, dos recursos com cofinanciamento federal, né, da assistência social, repassado fundo a fundo para o pagamento de pessoal. E aí entramos nós, os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, aí na lei do SUAS, né? E isso altera, na verdade, inclui, né, os artigos 6º, que vai falar sobre o recurso do cofinanciamento para pagamento de pessoal, o 28, que é aquele artigo que fala que os recursos são de responsabilidade da União destinados à assistência social, e esses são repassados automaticamente, que vai de encontro ao artigo 195 da Constituição Federal, que coloca, então, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade mediante os recursos estaduais, municipais, e o 30A, que vai falar sobre o repasse fundo a fundo dos serviços, programas, projetos e benefícios. Então, tem-se aí a institucionalidade e logo depois, né, não sei assim precisar exatamente o ano, mas na pesquisa lá ali para 2011, 2012, mostra então que somos 60 mil trabalhadores no SUAS, aumentando em 30% trabalhadores de nível superior. Né? Então, ter a lei do SUAS, né, para a sociedade brasileira e para nós, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, é importante. Não é o que nós queríamos, não é o que se queria naquele momento, mas se nós estamos falando de luta aqui, né, nós também estamos falando da resistência dos trabalhadores, dos estados e dos municípios, né, que permitiram essa legalidade. Né, que permitiu essa legalidade, permite uma cobertura aí de proteção social a tantos brasileiros aí, né? E aí, depois, nós temos essa institucionalidade, essa aprovação da lei acontece em 2011, já não era o governo Lula, então também tem essa questão da pressão política, porque se imaginava que, né, a Dilma não seria eleita, então não é aprovado 2010, é aprovado 2011. Então, eu trouxe isso, né, para a gente problematizar, para trazer esse conhecimento, para a gente fazer uma análise do contraditório, porque eu acho importante os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS se apropriarem do debate do financiamento e do cofinanciamento. Eu não estou falando que é fácil, né, mas eu estou falando da necessidade para os nossos enfrentamentos. Diante esse ano da conferência, eu tenho buscado em alguns estados, visto algumas propostas também anteriores de conferência. E eu tenho visto, por exemplo, quando a gente coloca e vota uma proposta, se ela estiver vinculada ao orçamento e financiamento daquele estado e daqueles municípios, é importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Né? Por isso que a gente precisa desse conhecimento. Eu estive em Silva Jardim, a Peribé, né, fazendo a conferência semana passada, e na oportunidade estava o presidente da Câmara. E a gestora fala para mim, nós temos a lei do SUAS, mas nós não temos o orçamento. E aí, na fala, né, eu coloco e logo depois ele já chama ela e fala, vamos marcar uma reunião para a gente poder ver esse orçamento. E eles tinham também acabado de conseguir no Legislativo a isenção do trâmite funeral, que até então não tinha, que a gestão também teve que fazer esse movimento, teve que fazer essa continha, né, para poder apresentar para o Legislativo, que é um município de pequeno porte, são 5 ou 6 isenções anuais, né, mas que impacta na vida dos usuários nesse momento. Então, nós precisamos nos apropriarmos desse debate.
Nesse contraditório, nesses tempos, né, por que a normativa é importante? Eu tenho diversas críticas, gente. Eu concordo com a Evilásio, eu concordo com a Elaine, porque tudo isso que eu narrei aqui, né, desse processo histórico, a gente sabe que desconfigura o orçamento da Seguridade Social. Não sou contra esse debate, mas é o que nós temos. Por que é importante? Porque que infelizmente, esse governo fez? Desvinculou a Secretaria Nacional, porque a gente já vinha sofrendo um desmonte, né? Principalmente a partir do golpe de 2016, com a PEC do fim do mundo, né? Que já foi bastante citada aqui. Mas há uma desvinculação da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério, da ligação direta com o ministro. Fica a Secretaria Nacional de Assistência Social vinculada a uma outra secretaria dentro do Ministério da Cidadania. Só que o Fundo de Assistência Social fica vinculado ao ministro. Então, a gente sofre impactos disso, os estados e os municípios vão sofrer impactos disso. Somados a isso, nessa institucionalidade, eu não consegui fazer o levantamento, e aí, desculpa, eu gostaria muito, atual de julho. Mas eu fiz um levantamento numa nota técnica do grupo da Aldaís Sposati, do NEPSAS, né, da PUC São Paulo, que eles escreveram uma nota técnica em junho do ano passado, e aí os dados eu peguei de lá, tá? Mas olha, nós temos nas normativas hoje, né, naquele momento que ela fez, 2 leis, 5 medidas provisórias, 10 portarias ministeriais, 4 decretos, uma recomendação conjunta, 3 portarias conjuntas, uma instrução normativa, uma portaria e uma apenas resolução do CNAS. Tá? Então, a gente tem todo esse desmonte, o que aquele grupo da Sposati está chamando de derretimento do SUAS, né? Sobre o governo Bolsonaro, o descarte de um modelo formatado historicamente, que nós já temos críticas, que são as NOBs, né? Também utilizada no SUS, e que sempre operaram com referência para a regulação da ação dos entes federativos em determinados temas de gestão. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, observamos, porque na carta que vocês leram, eu não tinha lido a carta ainda, vocês colocam isso, né, o não cumprimento da NOB, da NOB, né? A aprovação de nota técnica, gente, não passa pelo CNAS. Então, a regulamentação e nós conhecermos esse processo é importante para isso, para fortalecer a nossa luta e a nossa mobilização, para a gente saber aquilo e como a gente está negociando. A Secretaria Nacional de Assistência e o SUAS não foram incluídos nas divulgações do Ministério da Saúde e da Presidência da República sobre a pandemia a ser enfrentada no cenário brasileiro. E nós sabemos como está sendo o enfrentamento da pandemia nos espaços aí socioocupacionais da assistência social, tá? E aí, eu acho que eu já extrapolei o tempo, mas eu já vou para as considerações, desculpa, a gente vai se empolgando e a gente quer falar tudo, e aí a gente acaba não falando nada, então desculpa, né? Mas nós também, assim como o professor Ney, não gosta de falar que tudo é ruim, né? Nós conseguimos colocar nos parlamentos a agenda da assistência social. Então, a mobilização e a luta, ela é válida, ela é importante, ela é urgente, nós não podemos fugir dessa luta. As frentes parlamentares, os fóruns, né? Nós temos os movimentos sociais em defesa do SUAS, e isso faz com que a gente, nesse momento, consiga minimamente equalizar, reunir forças para a gente lutar e tentar ampliar. Então, além da emenda 95, nós temos a ameaça, como foi colocado aqui, da reforma administrativa, que é a tal da PEC 32. Né? Vai ter um efeito perverso na assistência social. Além dela eliminar concurso público, nós vamos ter que retomar a discussão de que a assistência social é uma função pública do Estado.
que nós defendemos que é uma função pública do Estado e que não é uma mercadoria, porque nós concordamos que cuidado e proteção social não é mercadoria. Primeiro, nós vamos ter que discutir, né, a assistência social nessa função pública, e o segundo debate nós vamos ter que discutir porque a PEC autoriza, né, que funções do Estado possam ser executadas pelo setor privado. Na assistência, a gente não tem o setor privado, como eu coloquei lá, né, suplementar, mas nós temos historicamente a filantropia. Então, nós temos, sim, um processo acelerado de refilantropização e o esvaziamento do SUS. Porque, pensa, se deslocar os serviços para a filantropia, né? O SUS, aí a gente tem um esvaziamento. Então, a gente está assistindo um processo no SUS de focalização. E eu quero falar aqui para os trabalhadores e trabalhadoras do SUS que trabalham com criança feliz não se sentirem ofendidos quando a gente faz críticas. Eu já quase apanhei de uma gestora, e os trabalhadores também ficam muito revoltados. Eu não tenho problema, desde que se abra para o diálogo. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente prima pela função da assistência social, que ela é pública, pela descentralização, que é constitucional, que são diretrizes dessa política. E a gente está vendo que os municípios não estão tendo dificuldade de receber os recursos do Criança Feliz, nem do IGD do Bolsa Família, mas os recursos para os serviços estão vindo a conta-gotas. Então, tem uma implicação, sim, no que diz respeito à implementação e à continuidade dos serviços para não esvaziar o SUAS, né? E aí, gente, eu termino, né, dizendo que no meio disso tudo, né, nós também temos aí uma conquista, né, que foi aprovado aí a legislação do Conselho, né, que recupera o poder deliberativo do Conselho, recupera a autonomia, né, para as comissões permanentes aí e vai dar bastante ênfase aos usuários, tá? Então, nós estamos, sim, no meio de muitas adversidades, colocando em xeque os SUAS, mas, né, essa conferência. E a gente também, nesses espaços de conferência nos municípios, convidamos a todos a nos envolvermos nesses espaços, porque a gente precisa fazer política, a gente precisa disputar espaço, a gente precisa disputar recursos. O SUAS é imprescindível não só para os usuários já, né, que nós temos no sistema, mas para toda a classe trabalhadora, principalmente aqueles contingentes gigantescos que estão fora do mercado de trabalho, tá? Então, obrigada, né? Desculpa ter extrapolado o tempo, e no final da fala a gente vai se empolgando aí, tá? E vamos para o debate, vamos para o Se Enfrentar.